Olá pessoal, hoje a gente decidiu fazer um vídeo falando sobre como foi esse momento de provas, como foi passar por tudo isso. E aqui eu trouxe o Kleber do canal dele, do Dou, e ele vai falar sobre isso com a gente. Vai ser um vídeo bem calmo e a gente vai tentar, né? Calmo, eu não sei, ela escolheu a pessoa errada pra fazer um vídeo calmo. E a gente vai contar como foi, na realidade, assim, a parte ruim, a parte boa. Que sempre tem. Eu acho que não. Quer dizer, mentira. Quando você desiste um pouquinho antes, eu acho que não tem a parte boa. Aí fica só a parte ruim. Mas é verdade. Antes de chegar na parte boa, eu acho que quase todo mundo passa pela parte ruim. Eu não sei, Suzane, que só prestou vestibular fácil, ela. ITA, USP, Pinheiros, só vestibular tranquilo, que não dá nenhum tipo de desespero na pessoa que está prestando. Eu acho que talvez ela também tenha história para contar do que veio de ruim para depois acontecer de bom. E vai ser super legal conversar com vocês sobre isso. Exatamente. Então é isso, roda a vinheta, vamos começar. Então, Kleber, você lembra qual foi a diferença nas vezes que você passou e nas vezes que você não passou? Lembro. Na sua mentalidade, como foi no dia anterior à prova? Lembro. Acho que a principal diferença das vezes que eu passei para que eu não passei é quando você passa parece que o mundo está resolvido e nem sempre tá. Mas a sensação é essa e é muito boa. Tá, beleza, passei, era tudo que eu queria, era tudo que eu sonhava. E a primeira impressão logo que você passa dá uma alegria indescritível, assim. Quando eu passei em medicina, por exemplo, foi um negócio que aconteceu algum tempo depois de ter passado em engenharia, eu tirei uma foto com a bandana da medicina, que era bicho e tal, mandei pra minha mãe, ela tava no meio da rua, ela chorou. Ela chorou, me mandou um áudio chorando, me ligou, filho, eu tô aqui no meio da rua chorando. Eu falei, mãe, que isso? Vamos socorrer a senhora. Porque, ai, filho, passar um negócio tão... E acho que essa é uma sensação que minha mãe conseguiu... Eu compartilhava com ela disso. Agora, a sensação de quando a gente não passa, eu acho que é uma sensação que é muito ruim no primeiro momento e ela continua muito ruim se a gente não toma uma atitude diferente que mude o curso das coisas. E antes de prestar, acho que até mais isso que você está falando, né? Antes de prestar, a gente nunca tem muita certeza de como vai ser a sensação que a gente vai ter depois. Normalmente a gente pensa que vai ser o pior. Normalmente a gente vive, né, uma situação que não é tão boa. Então eu tenho sensações muito claras na minha cabeça do momento que eu prestei para passar e já tinha vivido vários anos de preparação. E dos meus primeiros anos, que eu não sabia nada, achava que as coisas eram de um jeito, depois eu fui descobrir que não tinha nada a ver com aquilo, e eu acho que são essas coisas que a gente vai evoluindo conforme a gente vai prestando e não desiste. Então, passar por coisas ruins significa um pouco não desistir. Né? É verdade, não desistir. Eu lembro também quando eu fui fazer ITA, eu fiz ITA no segundo ano do ensino médio também, eu fui lá fazer a prova. Você fez treineira? Mas eu queria, né, eu queria passar, porque eu tava estudando. E foi muito bom ter feito e não ter conseguido fazer, sabe? E chegar lá na prova e não conseguir fazer as questões. Você apanhou muito? Muito. Nossa, eu não fazia nada. Saiu derrotada da prova do ITA. Que estranho, não é mesmo? Eu saí assim, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar isso, eu tenho que dar o gás. E esse fracasso foi muito importante, porque isso que me fazia depois estudar, mesmo quando eu estava cansado. Assim, não estou falando para vocês estudarem sempre cansados, mas enfim. Cada um tem sua motivação, na verdade. Eu estudei muito cansado e acho que algumas vezes rendeu, outras vezes não, mas eu acho que não tem mesmo uma regra. Assim, exatamente. Tipo, estou cansado, não estudo. Não, de repente... Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio que funciona para você. Mas eu estudava muito, nossa, eu vejo pessoas falando que não estudavam no fim de semana, eu estudava no fim de semana, eu estudava sábado e domingo de manhã assim? só. Não, jamais. Nunca virou noite. Não. Tá. Isso acho que é um limite importante de definir, né? Ia dormir cedo, dormia bem, pra poder memorizar, né? Porque a memorização só funciona no sono. Sim. E, enfim, foi esse fracasso, foi muito bom. Então, às vezes, quando a gente não passa, a gente tem que aprender a aproveitar isso de uma forma construtiva, para ter essa energia para estudar de novo, para voltar lá. E às vezes também você não passa por pouco. E isso que é o mais difícil ainda, porque você viu o quanto você estudou, o quanto você batalhou e não passou. Esse negócio de não passar por pouco, eu tenho uma sensação com isso. Às vezes eu não sei se eu não prefiro passar
deixar ele passar por muito do que por pouco. Você tem essa exatamente. sensação? E por duas razões. Primeiro, porque por pouco parece que você sofre mais. Puxa, foi só um detalhe que eu não fiz, que eu não passei. E segundo, quando você não passa por pouco, você acha que falta pouca coisa para você passar. E muitas vezes não falta pouca coisa, falta um ano de novo. E às vezes, quando você não passa por pouco, você estuda menos. Exato. E não passa de novo. Exato. Às vezes você... Como ela foi no segundo ensino médio, apanhou na prova do ITA, ela não saiu com a sensação de lá, basta um pouquinho que no terceiro tá garantido. Você vai no segundo ano, você toma aquela surra, aí você fala, tá, se eu quiser voltar daqui um ano e não tomar essa surra de novo, não existe um trabalhinho pequeno, incremental, para eu poder passar. E às vezes que eu acho que o problema que as pessoas têm, eu quero confiança, aí eu preciso ir e me sentir bem no exame. Nem sempre isso é a melhor coisa. Às vezes você vai se sente mal e isso é o que dá o gás. É isso que é bom, exatamente. Muita gente, na verdade, nossa, no Instagram, todo mundo, como eu lido com falta de confiança. E é isso, é bom, aproveita cada fracasso, aproveita cada erro para você continuar estudando. E a mesma coisa é errar em provas antigas, errar em questões do Enem, da FUVEST, qualquer coisa que você for fazer. É bom errar, é errando que você aprende. A ideia do erro, acho que o que me fez passar em todo lugar que eu consegui passar não foram os acertos que eu tive na preparação, foram os erros. Exatamente. Eu só consegui fazer uma preparação realmente diferenciada quando eu passei a ignorar questões que eu acertava. Tem gente que fica super feliz quando acerta uma questão, né? Puxa, eu fiz, que alegria, explode de felicidade, beleza. Foi o melhor dia de estudo quando a pessoa acertou 100 das 100 questões que ela fez. Quando eu fui aprovado, se eu tivesse acertado 100 questões de 100 que eu estava tentando fazer, seria um dia péssimo de estudo, péssimo, horrível. Significa que eu não avancei uma vírgula a mais e que eu não consigo fazer nada diferente do que eu já conseguia fazer antes de estudar. Então, sabe, não teve efeito. Exatamente. Agora, não é se tornar masoquista, não. Mas você tem que aprender a lidar com o sofrimento e dimensionar o quanto ele vai te machucar. Eu acho que isso é um negócio super difícil. Assim, foi interessante essa questão do masoquista, Mas eu acho que tem que desenvolver meio que uma habilidade de ver erro de forma positiva. Porque você tem que ir com a curiosidade, você tem que ir querendo aprender. Não é assim, mais uma que eu errei. E às vezes é um assunto que você acabou de estudar ou acabou de, sei lá, fazer uma lista e você errou. Mas não, é curiosidade, vontade de aprender. E eu acho que meio que se imaginar como um cientista aprendendo, que aprende com erros. É que, sabe o que eu acho, Suzano, que isso fica um câncer meio instalado na educação, que é o fato de que você sempre tem que ser capaz de fazer as coisas e não ser capaz de descobrir as coisas. Nossa, isso é importante. Isso é uma questão... Eu recebo muito aluno no Doodle e basicamente o que a gente faz no Doodle é mudar a concepção sobre alguns conceitos de estudo. E é muito normal que os alunos entrem no Doodle achando que eles têm que acertar o máximo de questões e que se eles estiverem acertando o máximo, eles estão indo bem. E o que eu quebro junto com eles é justamente isso, cara. A sua melhoria não está no seu acerto, a sua melhoria está no seu erro. Exatamente. O problema é que a escola te ensinou que quando você erra, você tira nota baixa. Se você errar, você tira 2 na prova. Tirou 2 na prova, você é burro, você é o pior da sala, você é menos que todo mundo. E aí você começa a atribuir ao seu erro uma doença. O seu erro passa a ser uma doença que precisa ser estipada de qualquer maneira. Aí você cola para não errar, você chuta para não errar, você tenta fazer uma questão e procura uma resolução para poder aliviar o seu coração daquilo. Mas, na verdade, isso é um câncer que foi instalado no processo de ensino que não permite a gente trabalhar como a Suzane falou. Tipo, você tem que ser um cientista. O cientista lida sempre com coisas que ele não sabe fazer. Ele está sempre na fronteira do conhecimento, ele está sempre na fronteira... E nós, quando a gente está se preparando pro vestibular, se a gente não estiver sempre na fronteira do nosso conhecimento, a gente não avança nunca. Então, até onde eu sou capaz de fazer, até aqui, e eu não sou capaz de passar. Se eu quiser passar, o seu segundo ano provou uma fronteira para você. Poxa, estava no segundo ensino médio, foi fazer o ITA, qual é a fronteira? A fronteira é essa, você não consegue fazer essa prova. E aí você extrapola essa fronteira para chegar no dia do ITA do próximo e arrebentar no ITA. Mas é uma questão de lidar com essa dor, porque dói mesmo. Vou falar que fazer uma lista, uma prova antiga e errar muito. Dói muito. Dói. Mas você tem que lidar com isso. E é a mesma coisa de aprender qualquer coisa. De sair da zona de conforto, de falar em público, de, sei lá, gravar vídeo aqui. Às vezes não é confortável. Isso não é mais zona... Isso tá dentro da zona de conforto dela, vocês podem perceber. Agora já tá ok. Tem um domínio de câmera, tranquilamente. Mas no começo foi muito difícil. Eu também compartilho com essa ideia. Assim, você já era professora do ITA, estava acostumada a falar em público, não é dificuldade nenhuma para você falar com alunos, enfim. Eu também já era palestrante, não tinha dificuldade de falar em público, mas
ligar a câmera e falar pra vocês é diferente. Nossa, é super nada a ver você olhar ali e sentir tudo isso, né? Porque você tem que sentir como se você estivesse falando com alguém. Claro que agora juntos é mais fácil, mas isso é um outro interessante, porque quando a gente faz vídeo no começo do canal, a gente faz vídeo ruim e erra. E aí, do mesmo jeito que você faz uma questão e erra, só que a forma como a gente lida com o erro hoje, por exemplo, eu devo muito a vocês também, que assistiram os vídeos, e a internet tá cheia de gente que odeia todas as coisas e que faz você se sentir mal por qualquer coisa que você faz fora do padrão. Então, se você não faz um vídeo excelente, vai ter um monte de gente pra dizer quão ruim foi o seu vídeo. Mas aí você começa a entender que tem 2 lugares para você olhar. Você pode olhar para as pessoas que sempre vão te criticar e dizer que o seu erro é a coisa que vai te jogar para baixo, ou você pode olhar para outras pessoas como vocês que são super generosas com a gente quando a gente faz um vídeo que não ficou tão bom, que não ficou tão legal. Isso me ajudou muito a lidar com os meus erros no começo do canal e continua me ajudando, me dá liberdade para tentar vídeos novos, tentar coisas novas, sabendo que sempre vai ter gente que vai me apoiar. Eu acho que tentar encontrar esse caminho de onde olhar na preparação de vocês é um negócio que faz toda a diferença do mundo. E isso é uma decisão sua. Pra onde você olha, nós poderíamos... Você tem hater no seu canal? Já tive. Hoje eu também não tenho mais. Eu não sinto, eu não vejo o que tá acontecendo. Assim, não, eu tenho muita gratidão também. Todo mundo, é só a gente boa aqui. Exatamente. Que assiste a gente. E aí ela poderia, no começo, ter ficado só olhando pros haters. Ai, gente, o pessoal tá dando dislike nos meus vídeos. Eu não quero mais fazer vídeo porque tá dislike. E ela optou por não fazer isso, que eu também optei, e você pode optar também. Ah, mas não é assim, Kleber. Quando a gente erra uma questão, não tem um lado bom disso. Tem. Quando você erra uma questão, você acabou de descobrir o que você não sabe fazer e abriu uma porta para aprender. Quer um lado melhor que esse? Exatamente. Então a gente falou sobre essa questão do erro, mas essa questão de aprender que é importante também, né? Não é só errar, não é só pegar a lista e errar. É você realmente voltar depois a aprender. É verdade. E às vezes você aprende na hora, mas não é suficiente. Então você tem que, às vezes, vir no outro dia e você erra de novo. E é um negócio assim que, nossa, não é possível. Como assim? Eu fiz ontem e hoje eu já tô errando, mas é assim. É horrível. E eu lembro que em questões mais difíceis ainda, que tem vários passos que você tem que pensar e raciocinar, nossa, aí você esquece um passo e já era, e tem que voltar tudo de novo com aquela sensação de fracasso. Mas sempre tenta levar essa sensação de fracasso para um negócio de eu tô evoluindo, eu tô aprendendo. E é assim mesmo, porque é muito mais fácil mesmo ficar nas questões fáceis, fáceis, e ali na zona de conforto e não se desafiar. Mas você tem que ser capaz de fazer as difíceis, de errar e às vezes errar de novo. A mesma questão até aprender de uma vez. Eu acho que esse ponto que a Suzane toca é um negócio fundamental que a gente deixa passar despercebido, que é o lance do prazo para as coisas mudarem. Existem mudanças que você consegue operar em algumas horas. Ah, tem um negócio que eu não sei fazer aqui, em alguns minutos eu aprendo a fazer e mudou completamente o perfil de fazer as coisas. Mas tem coisas que não. Essa sensação de fracasso surge muito quando a gente estabelece um prazo errado para as coisas acontecerem. Sei lá, hoje, no segundo ensino médio, você não passa no ITA. Daqui um mês eu já quero ser capaz de passar no ITA. Fracasso. Se você está estabelecendo uma meta errada para quando você deve começar a construir seus resultados, você vai acabar sempre batendo no fracasso. E é por isso que metas pequenas, para curto prazo, são metas que constroem metas longas. Não existe assim, daqui um ano eu quero passar no Enem. Eu quero uma nota suficiente para passar no Enem. Isso não é uma meta, isso é um sonho. Esse sonho vai ser construído pelo que você vai fazer hoje. E hoje você pode mudar só uma coisinha. Amanhã você muda mais outra, amanhã outra. E aí, acho que esse lance que às vezes dá maturidade pra gente quando a gente começa a fracassar muito e continua insistindo. A ideia de saber que, cara, você não vai mudar tão rápido quanto você gostaria, mas se você souber que você precisa se dar tempo, a chance de você mudar e fazer coisas que você não imaginaria que seria capaz de fazer aumenta exponencialmente, explode. Isso é interessante, porque às vezes quando você começa a estudar, assim, tudo é difícil e com o tempo, conforme você vai superando desafios, você fica com a ideia de, nossa, eu sou mais inteligente do que eu pensava. É uma coisa interessante. E quanto mais você faz isso, mais vai ficando fácil. Assim, fácil não, mas menos difícil, talvez porque você já consiga lidar com essa dor, com esse desconforto de aprender. Então, às vezes, até na vida mesmo. Então, você faz uma coisa difícil e isso meio que te prepara para as próximas que você for fazer depois, que são mais difíceis. Então, essa questão do vestibular, ela fica a vida inteira. Se você aprender a lidar com esses problemas. E, às vezes, até aprender a lidar com medo, com preocupações,
também é tudo junto, tá tudo no mesmo bolo. Nas coisas que você vai usar na vida depois. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas sabe por que o vestibular, ou enfim, essa prova de acesso que a gente sai do ensino médio para passar para o ensino superior, ela é tão importante? Porque provavelmente esse vai ser o primeiro desafio na sua vida, que você vai precisar disputar com outras pessoas e vai precisar mostrar algo diferente do que você mostrava numa sala comum. Até o terceiro ensino médio, se você tirar a média da escola, você é aprovado. Não importa se o seu amigo tirou mais do que você ou menos. Então você não tem uma sensação de que, cara, se você estuda numa escola pública ou numa escola particular, é muito difícil não ter vaga do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Não, isso normalmente não acontece. Se você for aprovado, você tem a sua vaga. Quando você chega no ensino médio, talvez seja o primeiro desafio que você vai ter que enfrentar para conseguir uma vaga que não tem para todo mundo. O Enem esse ano vai ter 5 milhões de inscritos, 5 milhões de pessoas tentando uma vaga. Para quantas? Menos de 300 mil vagas, sei lá, 328 mil vagas talvez. É uma desproporção muito grande. E esse desafio vai ter que ensinar para você coisas que a escola muitas vezes não ensinou, porque não tinha esse desafio dentro da escola. Sim. E como você se comporta nessa primeira etapa de desafio da sua vida vai determinar muito a sua bagagem, o seu repertório para enfrentar os próximos desafios, porque esse é só o primeiro, mas virão outros, né? E só para continuar o que a gente falou no começo, então eu falei do ITA no segundo ano, que eu não passei, e depois, no terceiro ano, eu também fui para a prova achando que eu não ia passar, que não ia dar certo. Então, só para fechar essa questão, porque a gente nunca acha mesmo que vai dar certo, é de outro planeta isso. Você passou do terceiro direto pro ITA? Passei. Nem vou falar nada. Mas eu estudava muito. Você vê ela falando, né? Passou do terceiro? Foi sorte. Tem gente que vai dizer assim, nossa, que sorte. Não existe sorte, gente. Se eu falasse pra vocês, eu já tentei a sorte nunca funcionou pra mim e não funcionou pra ninguém, na verdade, quando você tem um desafio como esse. Assim. Mas também porque muita gente deixa pra começar a estudar no terceiro ano ou no cursinho. Eu não, no final do primeiro ano eu já sabia. A primeira prova que eu fiz do ITA, assim, que eu não consegui fazer, né, que eu tentei, foi no final do primeiro ano. Então você vê. Você já tinha estabelecido que a sua meta era essa e você começou a lidar com esse desafio antes. Exatamente. Eu já vi antes. Então, para aprender a fazer essa prova, eu vou ter que estudar, vou ter que me preparar muito. E aí levou 2 anos. Não tem problema. Não é do dia pra noite. Me perguntam muito, quando eu devo começar a estudar? Cara, quando você tiver o sonho. Assim que você tiver o sonho, você começa a se preparar para ele. Acho que não tem uma resposta. Mas é que eu não queria tornar meu ensino médio tão focado na faculdade porque dizem que depois você se arrepende e tal. Eu falei, já ouvi isso já, mas tem muita gente que também se arrepende de não ter entrado antes. Não ter entrado, exatamente. Eu não conheço ninguém que se arrependa de entrar no ITA de primeira. Eu até conheci, assim, não no ITA, né? Mas eu conheci pessoas que estavam na faculdade de medicina, que passaram direto. E que depois da faculdade de medicina, que é uma faculdade meio pesada, acontece um amadurecimento meio pesado durante o curso. Assim, você imagina, teve gente da minha turma que entrou e não tinha nem 18 anos ainda, não tinha carteira de habilitação. Não tinha tido contato com algumas emoções da vida que você vai ter dentro da faculdade de medicina de modo meio concentrado. Eu não sei, eu acho que tinha muita gente ali, cara, não é normal você ver uma pessoa morrendo na sua frente. E isso vai acontecer dentro do curso de medicina. E eu acho que você nunca ter perdido um avô, nunca ter perdido uma mãe, nunca ter perdido... Claro, mãe não é tão comum perder, mas ter perdido alguém próximo e querido. Quando você vê alguém perdendo uma pessoa próxima, e a gente vê isso acontecer na faculdade de medicina, eu acho que isso dá uma balançada. Então as pessoas mais novas que entraram, elas sentiam que tinham pulado talvez algumas etapas por terem entrado tão cedo, não todas, mas algumas sentiram que talvez tivessem que ter vivido um pouco mais. E aí depois da faculdade de medicina, terminaram, foram viver um pouco, tiveram meio que um ano para poder, cara, eu preciso me reequilibrar, para trabalhar direito e tal, e coisa normal. E depois voltaram com tudo para a profissão, super maduros. Então eu acho que faça o que você tiver o sonho e a vontade de fazer. Essas pessoas não se arrependeram de ter entrado, elas queriam ter entrado, mas elas repensaram, elas ficaram com uma certa ideia, assim, será que eu não deveria ter esperado um pouco mais? Talvez não. Eu acho que se repensar Mas às vezes essa ideia de esperar um pouco mais, às vezes você espera demais também, porque se você não estudar direito no ensino médio... É verdade. Porque passar o ponto é tão ruim quanto... É pior do que entrar cedo demais. Teve gente que... Eu tenho muita gente que vem conversar comigo que já está com 30 anos e quer entrar. Eu não acho ruim uma pessoa de 30 anos querer mudar completamente a vida, entrar numa faculdade. Eu entrei em medicina acima dos 30 anos e tinham outras pessoas que estavam em medicina também com mais de 30 anos e todas hoje, quando eu converso com elas, entendem que foi a melhor decisão porque elas tinham pensado bastante sobre isso. Mas nenhum deles levou a faculdade com tanta facilidade quanto se tivessem feito mais cedo. Isso é fato.
já eram pessoas casadas, já eram pessoas que alguns já tinham até filho, alguns já tinham responsabilidade de suprir uma família e é sempre muito mais difícil. Então, as responsabilidades não tendem a diminuir, elas tendem a aumentar. Então, se você não começa meio que numa janela boa, eu acho que existem janelas boas na vida pra gente fazer as coisas. Não acho que você não pode fazer fora, mas existem lugares que você talvez sofra menos para fazer. E isso é super aplacado pela ideia de você se preparar adequadamente no momento que você... exatamente. Começa a sonhar, começa a se preparar. Rápido assim. E pra mim foi isso, então. Foi a vontade muito forte. No caso, eu queria trabalhar com foguete, com avião. E aí deu certo. Então, foi bom. E como eu falei, eu fui com medo da prova ainda. Fui achando que não ia passar. Mas depois eu fiz a prova. E eu acho que um mês depois ligaram falando, olha, você passou. Ah, meu pai, é a ligação que todo mundo espera, o acesso ao site que todo mundo quer. Você passou. E aí você fica assim, nossa, como assim eu passei? E é muito bom. Peraí, eu vou desligar o telefone, vou dar um tempinho pro meu coração voltar ao normal, você liga de novo. Porque eu dei uma parada aqui agora, eu vou dar só um choquezinho, rápido pra poder voltar, e você liga de novo. E aí talvez eu acredite em você sem infartar. Pode ser? Tem condições de me ajudar com isso? Sim. E é bom também quando você passa com amigos. Então eu passei até com um amigo que eu estudava da sua sala? junto. Sim. Tá zoando. O Adenaldo. Foi muito bom. Formou junto com você, tudo? Formou junto comigo. É muito legal quando você vai com amigos ainda. Parece que multiplica a sensação. Muito bom. Então é isso, estudem. Cara, estudem. Antes de estudar, sonhem. Depois que vocês sonharem, pensem os passos. Não pensem em sonhos que são grandes demais. Eu não sei se eles existem. Eu não encontrei ainda sonhos grandes demais. Eu encontrei só sonhos que precisam de mais atenção e trabalho para ser realizado, mas grandes demais não. E vão pra cima. Sim. Fica esse negócio de, eu sou pouco, não faço, eu não consigo. Gasta menos tempo com isso, que você vai gastar mais tempo comemorando depois. Eu acho que é meio que uma matemática assim. Eu até esqueci qual era o tema principal do vídeo, a gente falou tanto. Não importa o tema principal quando a conversa é boa. Quando a conversa é boa, é verdade. Então é isso, pessoal. Eu espero que ajude vocês. Então deixe uma curtida aí no canal. Curta o canal da Suzane, compartilhe, se inscreva. Você já passou de 100 mil? Já. Não. Gente, vamos... 95 ainda. Gente, 5 mil pra poder chegar a 100 mil. Vamos passar de 100 mil pra ela poder ganhar aquela plaquinha, gente. Pessoal, eu quero a plaquinha igual do Tudô. Ela nunca te pediu nada, só pediu uma inscriçãozinha pra poder chegar nos 100 mil, pô. Então é força. Isso, pessoal. Deixa um comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Valeu.